Salve, salve! Hoje a gente teve mais um sorteio de Copa do Brasil e foi para as quartas de final. Bom, a competição que acho que começou com mais de 90 times, agora restam apenas 8 e a gente já sabe quais vão ser os confrontos. Né? Tudo indica que os confrontos vão acontecer entre o dia 5 e o dia 12 de julho, então falta ali aproximadamente um mês. E o que vai ser muito interessante é que, diferente dessas últimas fases, os dois jogos vão ser com a diferença de uma semana no mínimo, né? A gente viu nessas últimas fases que um jogo acontecia, vamos supor, dia 1 e o outro acontecia só dia 20, então tinha que esperar 2, 3 semanas para jogar o jogo da Copa do Brasil. Essa fase aqui das quartas de finais não, o jogo vai ser só com uma diferença, o que acaba talvez sendo até um pouco mais justo, né? Porque os times têm só um jogo no meio, não dá pra mudar a fase de um clube que estava bem começa a jogar mal, um clube que estava mal começa a jogar bem. Bom, o primeiro duelo sorteado foi Corinthians e América Mineiro, né? Outro confronto que a gente já teve algumas vezes na Copa do Brasil, se não me engano até o América Mineiro que passou, e é um confronto que a gente teve agora no final de semana no Campeonato Brasileiro, né, em que o América Mineiro no Independência venceu o Corinthians por 2-0, ainda com pênalti para fora do Fábio Santos no finalzinho do jogo. Então é um confronto que é sempre muito interessante, não, um confronto ali que talvez pudesse passar um pouco despercebido, mas que todo ano a gente tem alguns jogos interessantes entre esses dois clubes. Bom, o América Mineiro vai jogar o primeiro jogo em casa, então o primeiro jogo do duelo vai ser na Arena Independência e o segundo jogo vai ser em Itaquera, o Corinthians decidindo em casa. Vale lembrar que na última fase, nas oitavas de finais, o Corinthians eliminou de maneira heróica o Atlético Mineiro e o América Mineiro eliminou nos pênaltis o Internacional lá em Porto Alegre. Então é um confronto de dois clubes que não eram os favoritos nas oitavas de final, mas que passaram para a próxima fase. E também outro fato interessante é que os dois estão muito próximos no Campeonato Brasileiro. O América, que começou muito mal o campeonato, perdendo os 3 primeiros jogos, agora já está conseguindo recuperar. O América Mineiro está na 18ª colocação com 7 pontos, enquanto o Corinthians, por outro lado, que com a chegada do Vanderlei Luxemburgo demorou um pouco para começar a ganhar, né, e ainda perdeu o último jogo para o América Mineiro, ocupa a 16ª colocação, então só 2 posições à frente, com 8 pontos. Então o América com 7 pontos, o Corinthians com 8 pontos, estão praticamente empatados no Campeonato Brasileiro, então tende a ser um confronto bem equilibrado. Obviamente que por todo o investimento e por tudo que se espera, a gente imagina que o Corinthians seja o favorito, mas pelo momento e pelo que o América vem demonstrando nos últimos anos, sempre chegando longe nas competições nacionais, eu acho que vai ser um confronto muito equilibrado. Mas se fosse para apostar em alguém, eu apostaria no Corinthians. O segundo confronto das quartas de finais vai ser o clássico Choque Rei, São Paulo e Palmeiras. A gente já teve esse clássico numa Copa do Brasil ano passado, inclusive, em que o São Paulo eliminou nos pênaltis o Palmeiras em pleno Allianz Parque, se classificando para as quartas de finais da competição. E esse ano, por coincidência, o confronto vai ser da mesma forma. O São Paulo joga o primeiro jogo no Morumbi e o Palmeiras decide no Allianz Parque. A fase do Palmeiras a gente não precisa nem comentar, vem sendo campeão todos os anos praticamente. Ano passado foi campeão brasileiro, chegou na semifinal da Libertadores. Esse ano foi campeão paulista já, e no Campeonato Brasileiro começou ali não muito bem, mas já encostou no Botafogo, está só a 2 pontos do líder do campeonato. Então é um time que vem permanecendo bem, que vem jogando o futebol de sempre e é sempre um dos favoritos para todas as competições. Enquanto o São Paulo, que começou o ano mal, sendo eliminado para o Água Santa nas quartas de finais do Paulistão, e começando com derrota ao Campeonato Brasileiro, com a queda do Rogério Ceni, teve uma sobrevida, o Dorival chegou, teve 12 jogos de invencibilidade, mas já vem de 2 derrotas consecutivas para o Sport na própria Copa do Brasil e para o Grêmio no último final de semana. Então é um time que vem melhorando, mas que ainda não é 100% confiável. No Campeonato Brasileiro, o São Paulo ocupa hoje a 8ª colocação com 15 pontos, enquanto o Palmeiras ocupa a 2ª colocação com 19 pontos.
mas a gente sabe que é clássico e clássico nunca dá para prever. E um fato muito interessante é que desde 2019 São Paulo e Palmeiras já se enfrentaram em 5 mata-matas. Desses 5, o São Paulo passou em 3 e o Palmeiras passou em 2. O São Paulo passou na semifinal do Campeonato Paulista de 2019, venceu a final do Paulistão de 2021 e passou na Copa do Brasil do ano passado, enquanto o Palmeiras eliminou o São Paulo na Libertadores de 2021 e venceu o São Paulo na final do Paulistão de 2022. E também vale lembrar que o time que mais venceu o Palmeiras de Abel Ferreira foi o São Paulo, então com certeza vai ser um confronto muito equilibrado e muito disputado, mas que com um pouco de favoritismo para o Palmeiras. O terceiro confronto é um confronto interessante, mas que talvez dos 4 seja o menos chamativo, vamos dizer assim, que é Bahia e Grêmio. O primeiro jogo das quartas de finais vai ser disputado na Arena Fonte Nova e o Grêmio vai jogar o segundo jogo em casa como mandante na Arena do Grêmio. O Bahia, que não vem muito bem no Campeonato Brasileiro, é apenas o 15º colocado com 8 pontos, enquanto o Grêmio, surpreendentemente, porque acabou de subir da segunda divisão, inclusive juntamente com o Bahia, ocupa já a 4ª colocação com 17 pontos e tem o Suárez como seu grande jogador. Então, o fato de disputar o segundo jogo em casa ainda, decidindo o confronto com o elenco que tem, com o técnico que tem, a gente imagina que o Grêmio seja favorito a passar de fase. Mas vale lembrar que o Bahia é um time também gigante, é um time que tem tradição nas competições nacionais, é um time que vem se reestruturando, virou do Grupo City agora há pouco tempo, tem alguns jogadores interessantes também e acabou de eliminar o Santos nas oitavas de final. Então vai ser um confronto muito equilibrado também, mas que para mim talvez seja o confronto que tenha mais favoritismo de um dos dois lados, que na minha opinião é o do Grêmio. E o quarto e último jogo é um confronto que a gente vem tendo nos últimos 4 anos de Copa do Brasil, que é Flamengo e Atlético Paranaense. Em 2 oportunidades o Atlético Paranaense passou, em outras 2 oportunidades o Flamengo passou, e também é o jogo que decidiu simplesmente a final da Libertadores do ano passado, em que o Flamengo acabou se sagrando tricampeão da América. Bom, o Flamengo vai jogar o primeiro jogo no Maracanã e o Atlético Paranaense vai ter a vantagem de disputar o jogo decisivo, o jogo da volta, na Arena da Baixada. O Flamengo, que no Campeonato Brasileiro ocupa a 5ª colocação com 16 pontos, mesmo tendo começado o ano mal com o Vitor Pereira, o Sampaoli também chegou ali meio que tropeçando, o Flamengo vem voltando a jogar um bom futebol. Ontem o Flamengo amassou o Vasco, venceu de 4-0 o primeiro tempo, o jogo acabou 4-1. Então é um time que vem com muita moral, que vem ganhando jogos, que vem melhorando seu futebol. E do outro lado o Atlético Paranaense, que já faz, 10 anos, que é um time que está sempre muito bem estruturado, sempre com um bom elenco. É um time que sempre chega muito longe, inclusive vencendo a Copa do Brasil. Então é sempre um time muito interessante que também está indo muito bem no Campeonato Brasileiro. É o 7º colocado, com 15 pontos, e a gente sabe da força que a Arena da Baixada tem. O fato do gramado ser sintético, de ser quase um caldeirão ali, faz com que os jogos do Atlético Paranaense como mandante sejam muito complicados do time visitante vencer. Então com certeza vai ser um confronto muito complicado e muito difícil, e esse sinceramente talvez seja o mais equilibrado, juntamente com São Paulo e Palmeiras por ser clássico, mas esse eu acho que tem um pequeno favoritismo do Flamengo pelo elenco que tem, a qualidade que tem, mas não me surpreenderia em nada o Atlético Paranaense passar de fase. Agora deixa aí nos comentários os seus palpites e se você concorda com a minha análise.